Olá, crianças. Iremos para a nossa aula de matemática. Nós estamos com conteúdo de revisão, já nos preparando para a prova. Semana passada, durante esse bimestre, nós iniciamos a tabelinha de multiplicação, a operação de multiplicação. Já revemos, né, estudamos, revisamos adição e subtração. E estamos focados agora, no final desse bimestre, do segundo bimestre, na multiplicação, né? Foram propostas algumas tabelas para vocês estudarem, como a de 2, a de 3, a de 4 e a de 5. Vocês estão estudando? Aqui na nossa abertura de imagem nós temos o quê? Nós temos a multiplicação, né? 5 vezes 8, né? Então, se você adicionar o 5 8 vezes, você vai ter o resultado de 40, né? Então, 5 vezes 8 é igual a 40. Nós estamos trabalhando a parte de multiplicação, estamos revisando também sólidos geométricos, né? Nós estamos trabalhando nesse bimestre a parte de geometria. Foi proposta algumas atividades, nós vamos fazer algumas correções relacionadas ao capítulo agora do livro. De início nós vamos fazermos correções com revisões, né, das páginas 116 e 117. Certo? Então, na página 116 do nosso LV2, do nosso livrinho, né, nós temos aqui, para vocês responderem, tem assim: separe as embalagens, né, tá propondo para separar algumas embalagens. Então, a primeira questão do livro de vocês teriam que separar e teriam que escrever quais as embalagens que são fáceis de rolar, né, e as que são consideráveis difíceis de rolar. Então, essa questão, a primeira questão do livrinho de vocês, é uma questão pessoal, porque vai depender do que vocês separaram, certo? Então, na página 115, tem uma orientação de sólidos geométricos fáceis de rolar, né? Tem aqui o exemplo na nossa página do livro 115. Na página anterior da atividade, nós temos assim: você lembra que podemos classificar as figuras geométricas espaciais entre aquelas que são fáceis de rolar e as que são difíceis de rolar. Então, nós temos duas crianças aqui, uma está falando, né, está explicando para a outra que o cilindro é um sólido geométrico fácil de rolar. Já a outra coleguinha, a menininha, está falando o quê? Que o paralelepípedo é um sólido difícil de rolar. Então, são dois sólidos diferentes, né, com características diferentes e que as crianças puderam observar, né, nas suas... eles fizeram um registro observando as suas imagens e puderam concluir que o cilindro é fácil de rolar e que o paralelepípedo é um sólido difícil de rolar. Então, na página 116, dando continuidade à explicação das crianças, né? Então, a primeira questão vocês teriam que procurar para exemplificar, para colocar aí e escrever qual o seu objeto escolhido, né? Que é uma atividade, uma questão pessoal, e as características dele, né, que o tornaram fáceis de rolar, certo? Ou difícil. Na segunda questão, nós temos assim: circule de vermelho, né, as formas que são fáceis de rolar e de verde as que são difíceis de rolar. Então, gente, vocês vão circular de vermelho, né, os que são fáceis. Então, de vermelho vocês vão circular o quê? Vocês vão circular, deixa eu ver aqui,
eu não estou trabalhando com o mouse e ele some da minha visão, do meu campo de visão. Aqui. Então, gente, olha só. Vocês vão circular de vermelho conforme a orientação aí, que são fáceis de rolar. Vocês vão circular até aqui. O cilindro, né? Vocês podem observar aí na primeira questão. O cilindro, na segunda, desculpa, que são fáceis de rolar. O cilindro, o cone e a esfera. São sólidos geométricos fáceis de rolar. Por que será que eles são fáceis de rolar? Gente, vocês conseguem perceber o que diferencia um sólido geométrico fácil de rolar e um que é difícil de rolar? Certo? Então, e os que são difíceis de rolar? Aí nós temos aí, vocês vão circular qual a cor sugerida, a cor verde, né? Vocês vão circular de verde o cubo, o prisma, certo? E a pirâmide. A segunda questão, vocês vão circular o cubo, o prisma e a pirâmide. Lembrando que o prisma, ele tem o quê? As características das laterais dele são retangular, né? Enquanto as pirâmides, ele tem as suas laterais todas em formato triangular. Foram algumas características que vocês puderam perceber do prisma para as pirâmides, certo? Então, agora nós vamos para a página 117. Na página 117, nós temos aí 4 nuvenzinhas, né? Nessas nuvenzinhas, vocês teriam que escrever algumas características encontradas nas superfícies dos sólidos geométricos que são fáceis de rolar. Então, essas questões aí, vocês teriam que responder. É uma questão pessoal, porque você vai colocar as suas observações, mas eu vou ajudar aqui com algumas características que você poderia escrever, tá certo? Então, nós estamos falando dos fáceis de rolar. Então, geralmente, eles são o quê? Redondos, né? Com curvas e não são retos, né? Então, eles têm curvas e não são retos. Os que são fáceis de rolar, né? Tá aqui. São redondos, com curvas e não é reto. Eles não são retos, né? Na quarta questão, nós temos aqui para você desenhar um sólido difícil de rolar. Então, aqui tem exemplos que vocês poderiam desenhar. Ou vocês poderiam desenhar um cubo, um paralelepípedo, certo? Então, é uma resposta pessoal. Deu 2 exemplos aqui que vocês poderiam desenhar. Lembrando que vocês não poderiam desenhar nenhum sólido que tivesse formatos redondos, né? Vocês não poderiam desenhar. E nem com cubo, porque esses daí são características de objetos fáceis de rolar. E aqui está pedindo um difícil de rolar. Na quinta questão, desenhe sólidos fáceis de rolar. Tem aqui o exemplo de quê? Tem o exemplo da esfera, do cilindro e do cone, né? Esses exemplos que foram citados aqui, que foram relacionados aqui, a esfera, o cilindro e o cone, eles têm características redondas, com curvas e não são retos, né? São diferentes das características daqueles sólidos difíceis de rolar. Então, na sexta questão, ainda da página 117, você vai observar aí uma pergunta que tem aí assim: quando há fases planas em um sólido, ele é mais fácil ou mais difícil de rolar? Quando há uma face, né? Quando as faces são planas, eles são mais fáceis de rolar ou mais difíceis de rolar do que os sólidos com faces curvas. Eles são mais difíceis de rolar, né? Se ele tem tem faces
faces planas, eles são mais difíceis de rolar, certo? Então, agora nós vamos falar, eu queria, antes de passar para a ficha, eu queria que vocês exercitassem a leitura no pequeno texto que tem na página 117, que fala de um pai que não sabia demonstrar o amor dele, não sabia como demonstrar o amor dele pelo filho, certo? Ele não sabia como demonstrar esse amor. Então, o que foi que ele fez? Ele demonstrou o amor que ele tinha pelo filho fazendo caixa, montando caixas, né? Caixas que depois, a criança usando a imaginação, eles poderiam criar algum tipo de brincadeira, né? Ele podia criar uma brincadeira com aquelas caixas que o pai montou. Então, na página 117 fala de um homem que tinha dificuldade de demonstrar o quanto amava seu filho. É uma leitura interessante que eu estou propondo para vocês lerem, tá certo? Página 117, vale a pena conhecer. Você vai estar exercitando a sua leitura e vai descobrir também o quanto é interessante você usar a sua imaginação e criar a sua própria brincadeira, ok? Então, agora nós vamos continuarmos as nossas correções. Vamos para a nossa ficha agora, a página 61, certo? Na página 61, nós temos aí um ônibus, né? Que é um ônibus escolar, da escola Arco-Íris, certo? É um ônibus que tem 2 andares. E a pergunta é o seguinte, nós vamos trabalhar aí, nós vamos trabalhar nessa parte aí, estimativas, tá certo? Você vai visualizar o ônibus, mas com certeza você já realizou essa atividade, né? Que essa atividade foi proposta no dia 21. Então, você vai observar o ônibus e vai estimar quantas pessoas cabem nesse ônibus, tá certo? Tá perguntando aí, na sua opinião, o ônibus da escola Arco-Íris, de 2 andares, cabe mais ou menos de 200 pessoas? Cabem menos de 200 pessoas. Como que eu vou estimar esse total? Na nossa atividade, eu creio que de geografia uma vez, nós fizemos um cálculo de quantas pessoas daria para levar um ônibus, né? Naquele cálculo, nós concluímos que naquele ônibus caberia 39 pessoas. Então, se eu tenho 2 andares, eu vou fazer um cálculo mental, eu não vou, né? Vou estimar que esse número aí chegaria a menos de 200 pessoas, certo? Então, tá aí a resposta, né? Porque nós já tomamos como base o total de um ônibus, né? E vamos estimar quantos dariam, então nós vamos criar uma estratégia, calcular, né? Entre aspas, mentalmente, né? Vamos criar uma estratégia e concluímos que cabem menos de 200 pessoas nesse ônibus. Lembrando que quando você estima a quantidade, você não conta, né? Você vai chegar numa quantidade aproximada, ok? Usando estratégia, criando estratégias, né? Então, na segunda questão, ainda da página 61, você vai falar sobre um estágio, que é um estágio no livro de vocês. Essa imagem está na página 62, tá certo? É na página 62, e nessa ficha que eu tô dizendo que aqui é a correção da página 61 e 62. Então, tem o que? Um estágio abaixo, há 3 alas, né? Vocês estão vendo que há 3 alas, 1, 2, 3, certo? Então, alas na arquibancada. A ala da esquerda, a ala central e a ala da direita. Qual das 3 alas tem mais cadeiras? Então, você vai concluir pela sua visão aí, que a quantidade maior de cadeira é qual? É a da esquerda, né?
Você vai concluir que é a da esquerda. Visualmente, assim, você vendo já, visivelmente, você já pode concluir que a área que tem mais cadeiras é a área da esquerda, certo? Então, na B, no item B, está perguntando o seguinte: qual das três alas tem menos cadeira? Também é fácil de identificar, né, gente? Aí você observa e já tem como concluir a sua resposta, né? É a ala central de arquibancada. Então, a ala da direita tem 84 cadeiras. A ala da esquerda tem mais ou menos de 200. O que é que você acha? Tem menos, né, gente? Tem menos, pois é menor do que o dobro da direita, certo? Então, é o que você pode concluir. Nós vamos continuar, agora nós vamos para a página 63 da ficha também, dando continuidade, nós vamos para a página 63, certo? Onde nós vamos... Eu tô passando aqui, não é a página 63, desculpa. Aquela correçãozinha também do dia 21 relacionada ao caderno, tá certo? Onde eu pedi para estudar a tabelinha do 4, vocês estudaram, é muito importante vocês manterem a rotina de estudo, gente, porque se você está seguindo essa sequência, essas orientações de estudar tabelinha por tabelinha, aí você vai aprendendo e não vai ficar, como é que se diz, sufocado se a gente passar por uma tabelinha com um número maior, se você está seguindo as orientações. Nós falamos sobre o sistema de numeração romana, né? Já trabalhamos do 1 até o 40, consequentemente você sabe fazer a parte do 41, do 42, do 43, porque a gente está sempre fazendo vocês entenderem que até o número 9 a gente dá continuidade usando as numerações que a gente está apresentando. Então, aqui eu pedi para vocês fazerem do número 50 até o número 100, tá certo? Então, visualizem aí, vejam se vocês fizeram direitinho 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 80, 79 e 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Certo? Então, vocês vão dar continuidade aqui aos números romanos, né, que vocês teriam que colocar a numeração correspondente. Eu coloquei o número 11 aí e vocês teriam que colocar a representação que correspondesse ao número romano, né? Então, tá aqui o X e o 1. Coloquei o número 62, né? Ó, 50 mais 10 mais 2, 62. Coloquei o número 87, 50, 60, 70, 80, 85, 88, né? 88. Aqui nós colocamos a representação em algarismo romano do número 54, ok? Então, vocês vão fazer a leitura correspondente do número que está aí. Então, é o 17, o 34, o 59 e o 80. Lembrando que essa correção é a atividade do caderno do dia 21, né? Então, tem uma tabelinha aí também que vocês teriam que completar. Então, o que é que vocês vão olhar? Vocês vão olhar qual o número que estava faltando aí e vão ver se vocês
colocar o número corretamente. Vão ver o que já tinha e o que foi completado, tá certo? Então, o item A ficou assim, 4 vezes 8 é igual a 32. O item B, 7 vezes 3 é igual a 21. C, 4 vezes 4 é igual a 16. D, 4 vezes 5 é igual a 20. E, 4 vezes 9 é igual a 36. F, 4 vezes 6 é igual a 24. Terminou essa multiplicação, completou com o númerozinho que estava faltando, fez a correção. Vamos fazer agora a multiplicação, né? Vamos resolver a operaçãozinha aqui, tá certo? Então, 4 vezes 8, 32, foi um 3. Então, 4 vezes 6, 24, com 3, 27. 4 vezes 5, 20, com 2, 22. Lembrando sempre que nós começamos a multiplicação multiplicando os números quais? A unidade, né? E número debaixo de número. Então, 5 vezes 7, 35, com 3, né? 5 vezes 4, 20, com 3, 23. 5 vezes 3, 15. Com 2, ficou igual a 17. Vamos para a continha agora, a letrinha C, tá certo? A letrinha C. C, 4 vezes 8, 32. Coloco o 2 e subo o 3. 4 vezes 4, 16, com 3, 19. Vou subir o 1. 4 vezes 5, 20, mais 1, 21. Vou agora multiplicar agora. 5 vezes 7, 35, vai 3. 5 vezes 0 é 0. Com 3 eu vou descer o número 3. 5 vezes 6, 30, certo? Então, a correção da página do livro foi feita e nós vamos dar continuidade agora à correção da página 24, tá certo? A página 20, da página do livro do dia 24, página, vamos trabalhar a ficha primeiro, nós vamos para a ficha, certo? Vamos para a ficha, página 63, foi uma atividade do livro, né, da ficha, no dia 28. A do livro foi do dia 24, 25 e 125 é pessoal. Então, nós vamos corrigir a do dia 28, que é do livro, né, da nossa ficha. Então, na nossa ficha, nós ainda estamos trabalhando as estimativas. Então, tá pedindo para vocês olharem os dois quadros, né, o quadro A e o quadro B. E a pergunta é o seguinte: observe os quadros abaixo e responda o que se pede. Cristina disse que os dois quadros têm a mesma quantidade de frutas porque tem a mesma medida, certo? Você concorda com essa afirmativa, sim ou não? Não, né, gente? Por quê? Porque elas são frutas menores. A do quadro A, né? E a do quadro B são frutas maiores, né? Então, e as menores, elas estão preenchendo quase todo o quadro. Então, o quadro tem a mesma medida, mas a quantidade de frutas do quadro A é bem maior do que a do quadro B. Por isso que nós podemos observarmos, né? Na segunda questão também tem assim: em vez de contar de um em um, uma boa estratégia é agrupar os objetos, certo? Então, na sua opinião, quantas pessoas há na imagem abaixo? Então, aí vocês podem perceber que aí tá tipo agrupada, né? Então, na sua opinião, há quantas pessoas
na imagem. Tá, a resposta aí já foi colocada, que há 23 pessoas, né? Vocês vão circular de 2 em 2 e vão contar para conferir depois se vocês acertaram ou não a estimativa de vocês, tá certo? A gente está colocando o total aí para vocês realmente saberem, mas para saber depois se você estipulou a quantidade correta, fazendo o quê? Agrupando de 2 em 2. É pessoal, né? Então, nós vamos agora para a página. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nós vamos para a página 64 da nossa ficha, onde vocês estão vendo aí vários brinquedos, né? Então, quantos brinquedos você acha que tem nessa coleção aí? Também é uma estimativa que você vai criar. Você vai pensar e depois você vai ver se você chegou próximo desse número, né? Porque a proposta é você tá perguntando quantos brinquedos tem. Então, se você tá trabalhando estimativa, você não vai contar, você vai estimar, vai dizer, e depois no item B, no item A, tá pedindo para você circular de 3 em 3 e conferir se você acertou ou não. Primeiro você vai olhar, vai dizer um total X, mas não vai contar, né? Vai fazer sua estimativa. Nós vamos para a quarta questão, ainda na página 64, certo? Onde vocês vão olhar os animais que tem aí, tá certo? Tem vários animais agrupados aí. Então, quantos animais tem nessa coleção de animais? Quantos animais vocês acham que tem aqui? Então, pense aí. Aí depois você vai circular de 5 em 5 para conferir se você acertou essa quantidade aí que foi pedida para você fazer sua estimativa. Se você chegou no cálculo próximo, né? Você vai circular de 5 em 5 para ver se você realmente acertou, certo? Então, o total de animais são 29 animais. Você chegou próximo desse total? A pergunta está fazendo aí. Foi mais fácil contar de 2 em 2 ou de 5 em 5? É mais fácil contar de 2 ou de 5 em 5 ou de 3 em 3? Como que você acha que é mais fácil agrupar, né? Então, na página 65 é só explicação, né, gente? Também sobre estimativa, né? É uma revisãozinha que nós estamos vendo aí. Tem uma menininha na página 65 que é uma explicação para você poder realizar as atividades da página seguinte, da página 66, ok? Nós temos aqui uma criança, né, na página 66, pensando, né? E abaixo está perguntando aqui. Agora você observou como as crianças pensaram. Responda à pergunta. Se uma maçã pesa aproximadamente 100 gramas, quanto pesaria 8? Então, a resposta aí, de imediato, será que você conseguiu responder, que é 800 gramas? Se uma pesa 100, 8 pesariam quantos? Então, a resposta é aproximadamente 800 gramas, certo? Um adulto pesa mais ou menos 70 quilogramas. Quantos quilogramas você acha que pesa esse leãozinho aqui, carinhoso, com essa carinha aí, que aparentemente parece ser tão mansinho, né? Então, se um adulto pesa aproximadamente 70, mais ou menos 70 quilos, quantos quilogramas você acha que pesa um leão? Então, ele pesa aproximadamente 200 quilogramas. Aproximadamente. Lembrando que nós estamos trabalhando o quê? Estimativas, né? Então, na terceira questão também é uma resposta pessoal, mas que eu vou dar uns dados aqui para vocês concluírem aí se vocês chegaram próximo, né? Se as estimativas que vocês
fizeram aí foram próximas, chegaram próximo ou se foi longe, né, do esperado. Então, tem assim, na minha escola há 16 alunos, na minha sala há 16 alunos, na sala de vocês há 16 alunos. Minha escola tem 22 salas, eu tô falando de sala de aula, tá? Não tô incluindo laboratório, não tô incluindo biblioteca, eu tô falando em sala de aula. Em todas as salas da minha escola existem aproximadamente 500 alunos. Então, você vai ver aí se você chegou num cálculo aproximado, tá certo? Então, vamos agora para a página. Que página é essa, gente? 67 e 70, né? Foi uma atividade aí proposta para fazer de classe, é uma atividade do dia 31, né? Então, nós já estamos aqui falando sobre as formas do dia a dia, tá certo? Observem aí as formas. Então, na imagem abaixo, vocês estão vendo aí, há uma bola de futebol. Vocês estão observando os desenhos aí, porque vocês estão com o livro de vocês, né? Então, há uma bola de futebol, há uma bola de tênis, há uma lata de batata frita, uma lata de refrigerante, um presente e uma caixa de lenço. Vocês estão vendo aí? Então, separe os objetos em 2 grupos e justifique. Tá certo? Então, gente, vocês podem separar aí com os objetos fáceis de rolar e os difíceis de rolar. Se nós separarmos os fáceis de rolar, quem nós separaríamos? Essa parte aqui, né? Da batata, da bola de futebol, da bola de tênis e a lata de refrigerante. Seriam os fáceis de rolar. E os difíceis de rolar seria quem? Caixa de presente e a caixa de lenços, né? Então, na segunda questão, ainda na página 67, vocês vão separar, né? Que tem forma de esfera, tem forma de cilindro e que tem forma de paralelepípedo, né? Então, nós vamos ver o que? Tem forma de esfera. As 2 bolas, né? De futebol e a de tênis. Cilindro, também nós temos as 2 latas, né? A de batata frita e a de refrigerante. E o paralelepípedo, que tem o formato da caixa de lenço, né? Eu já não digo que a caixa do presente tem o formato de paralelepípedo, não. Porque ele tá mais para cone, né, gente? Os lados dele são iguais, então ele está mais para cone, ok? Então, agora nós vamos para a página 68. Vocês estão fazendo atividade de classe. São formas do nosso dia a dia, né? Uma atividade de revisão que nós estamos trabalhando. Os objetos fáceis de rolar, os difíceis de rolar. Estamos trabalhando os sólidos geométricos. Então, observe bem aí esses 3 sólidos que nós temos aqui, né? No que eles são iguais e no que eles são diferentes. Observem aí. Então, nós temos aqui alguns que são iguais com relação às pontas, né? Ó, a pirâmide e o cone, eles têm ponta, né? Já a base deles são diferentes, porque uma tem a base circular e a outra tem uma base quadrangular, né? Então vamos ver aqui. Então, todas as 3, né? Todos os 3, eles são sólidos geométricos. Por quê? Por que eles são sólidos geométricos? Porque eles têm as dimensões. Eles têm altura, eles têm largura e eles têm profundidade. Eles têm as dimensões, né? Então, eles são sólidos geométricos. Então, nós vamos ver aqui. São iguais porque eles são sólidos geométricos. O cone e a pirâmide têm pontas, né? O cone e as pirâmides têm pontas.
O cilindro não tem, porque eles têm tanto circular, tanto em cima como embaixo, né? O cone e o cilindro são fáceis de rolar, né? E a pirâmide não, certo? Então, na B, quais são os nomes dessas formas? Primeiro é o cone, o vermelho, né? A pirâmide é o amarelo e o azulzinho é o cilindro, né? Então, cone, pirâmide e cilindro. Se você escolhesse uma delas para retirar do grupo, qual seria que você ia retirar, que não pertence a esse grupo? Qual vocês acham que vocês iriam tirar? Vocês poderiam escolher o cilindro, né? Porque ele é o único que não tem a ponta, né? Ele não tem a ponta. Ele é o único que tem, é diferente desses dois, porque tanto o cone como a pirâmide, eles apresentam o quê? Eles apresentam essa pontinha aqui, né? Ele é pontiagudo, né? Já o cilindro não, o cilindro, ele não tem vértice, né? Ele não tem vértice, mas também nós poderíamos escolher também a pirâmide, porque a pirâmide é a única nesse grupo que não é fácil de rolar, que tem característica diferente, porque não é fácil de rolar. Assim como o cilindro é diferente, por quê? Porque ele não tem ponta, né? Então, ele se torna diferente dos outros. Vamos para a página agora 69, tá certo? Na página 69, nós temos aí um prisma. Será que vocês ainda conseguem lembrar qual a diferença de um prisma com a pirâmide? Nós temos um prisma e temos uma pirâmide. Lembrando que a pirâmide, ela tem as laterais triangular, né? Ó, triangular é uma pirâmide, né? E o prisma, ele tem os lados deles, o quê? Formato de um retângulo, né? Então, é o que diferencia eles dois. No que essas figuras se assemelham e no que elas se diferenciam? Então, elas são... o prisma não tem ponta, né? E a pirâmide tem. E os dois, eles não são fáceis de rolar, né? Eles têm... Um tem a base, como eu falei, triangular e a outra tem a base retangular, certo? Então, nós temos aí na imagem abaixo, no livro de vocês, essa segunda questão está abaixo para vocês analisarem e na página seguinte concluírem com a resposta, certo? Nós temos aí um menino, Carlos e Maria, estavam brincando de descrever um a outro as formas que fizeram, tá certo? Então, aqui nós temos o Carlos, ele está dizendo que usou um paralelepípedo azul claro, né? Tá dizendo que foi que ele usou para formar a casa dele. Usou um paralelepípedo azul claro e usou um paralelepípedo azul escuro. E colocou um prisma amarelo, né? Para ser a parte de cima, né? Da casa, para dar o formato da casa. Já a Maria, né? Maria foi desafiada a construir uma casinha com peças dos mesmos formatos, mas em posições e cores diferentes. Então, o que foi que a Maria fez? Ó? Ela usou dois paralelepípedos, usou um azul e um vermelho, né? Certo? Usou o vermelho na direita e usou um azul, depois usou um azul. Sobre ele, ela usou o prisma o quê? Usou o prisma amarelo. Já o Carlos construiu a forma a seguir e deu a seguinte descrição. Então, eles construíram e depois eles descreveram, né, quais as formas que eles usaram para a construção, né,
dos seus objetos. Então, o Carlos usou o quê? Ele usou, né? Olha só, ele usou o quê? O cilindro rosa. Depois ele usou um cilindro azul e usou, né? E usou o quê? Em cima. Em cima ele usou o quê? Né? Ele usou também um teto, né? Para formar um clisma, né? Que ele usou para formar a parte do teto, para dar a ideia da casa. Então, ele usou o quê? Ele usou 2 cilindros. Um rosa embaixo, um verde em cima do rosa e usou um clisma azul, né? Triangular com a parte de cima, né? Dando o formato da casa dele. Então, eles fizeram o mesmo formato, fizeram o mesmo objeto, mas usando formas diferentes, né? Sólidos diferentes, certo? Então, aqui nós temos alguns exemplos, crianças, de sólidos geométricos, né? Nós temos aqui que nós estudamos a esfera, o cilindro e o cone, que são o quê? Os corpos redondos, são os corpos fáceis de rolarem, né? O que a gente falou nessa aulinha agora. Nós temos aqui o cubo, temos o prisma, temos a pirâmide, temos o paralelepípedo, temos outra pirâmide, que são o quê? Os poliedros, né? Que eles são o quê? Difíceis de rolar, os prismas, as pirâmides e outros. São os poliedros, portanto, eles são difíceis de rolarem. E para finalizar a explicação, nós vamos falar um pouquinho desses elementos que compõem, tá certo? Os sólidos, né? Nós temos aqui um cubo e temos também uma pirâmide, né? Então, o cubo, o que é que vocês estão vendo aqui? Nós temos os elementos aqui que compõem eles, que são as vértices, as faces e as arestas, né? O cubo, ele tem quantos? O que vem a ser essas arestas que a gente está falando repetidamente? Toda hora a gente está falando sobre vértice, sobre área. Vocês já conseguem identificar? Vamos tentar visualizar aqui. Tentem contar, porque vocês também já exercitaram, né? Vocês construíram, vocês formaram cubos, prismas. Vocês formaram já os sólidos geométricos. Então, vocês já conseguem identificar esses elementos, tá certo? Então, vamos ver aqui. Cubo, as vértices. Nós temos 8 vértices, que vocês vão contar, que os vértices são esses encontros aqui, né? Que você pode fazer uma bolinha, que é o encontro de duas, o quê? De duas arestas, né? E forma o encontro deles. Então, aqui nós temos 12 arestas, 8 vértices e 6 faces. O que são as faces? São essas frentezinhas aqui, a parte da base, certo? A mesma coisa nós vamos observar nas pirâmides. Nós falamos que as pirâmides, elas têm o quê? As laterais triangulares, né? Então, aqui, o que é que nós podemos perceber? Que tem 4 faces laterais, em formato de triângulo, e tem a base, né? Só que a base, ela é em formato de um quadrado, né? Vocês estão vendo a vértice dela aqui, que é pontuda, tem só um pontinho, né? Que são as vértices dela. E tem aqui a face. A face, vocês puderam contar aí. E vocês contaram quantos mesmo, gente? Fizeram a contaram, né? Deu 5, não foi? Sendo que são o quê? Das faces? São 4 laterais e uma base, certo? Então, vamos ver essa observaçãozinha que ficou. O cubo é um prisma. Os prismas têm 2 faces e 3 ou mais faces laterais. As pirâmides têm uma só base, né? Uma só base e 3 ou mais faces laterais.
atividades. É a conclusão que se pode ter com relação a esses sólidos geométricos, ok? E nós vamos finalizar mais uma aulinha de matemática, vocês aí pensando na tabelinha das multiplicações, estudando, né? Tentando entender o que é um sólido geométrico, quais os sólidos que são fáceis de rolar, os difíceis de rolar. Mas isso tem que fazer parte da rotina de vocês, estudar, né? Ter um horário para estudar e para realizar as atividades. Um beijo e até a próxima aula.